de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas. Hoje nós temos aí duas convidadas, né, que estarão conosco, representantes aí do Instituto Auschwitz, a Paula e a Amanda, falando um pouco para nós aí da eletiva, né, Direitos e Cidadania, e um pouco desse processo de construção aí dessa eletiva, a importância dela aí para a escola, né, e para a sociedade em si. Sejam todos bem-vindos. A nossa dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazzarini Neves, ao nosso diretor de núcleo pedagógico, PCNP de matemática, Eretiano Rodrigues Correia, a nossa equipe, formada aí pela Ana Cláudia, Paula Cristina, a Maria Lúcia, o Marcos e eu, a Dulcineia. Os nossos combinados, desativarem aí os microfones, vamos manter o foco, vamos registrar o que vamos levar, né, para esse dia de hoje, que é tão importante para a nossa formação, e desativar aí as câmeras, né, para a nossa transmissão ser o mais viável possível. Agora nós contamos com a presença aí da nossa dirigente, Cláudia, você está presente conosco? Oi, Dulce, bom dia. Bom dia, Vocês Cláudia. me ouvem? Sim, estou te ouvindo, sim. Seja bem-vinda. A palavra é com Obrigada, você. Dulce. Bom dia a todos. É muito bom poder participar dessa TPC junto com a equipe do Núcleo Pedagógico, a equipe de Ciências Humanas, né, Ciências Humanas, e tratar de um assunto tão relevante, né, que no dia de hoje vai ser abordado com duas especialistas, e eu espero que venha nos ajudar a colocar em prática dentro da escola, dentro dos muros da escola, um assunto tão relevante que é direito e cidadania. E pensar direito e cidadania nessa situação em que a gente vivencia hoje é pensar, extrapolar os muros da escola, né, nesses tempos de pandemia, e refletir sobre a sociedade que a gente quer construir, né? Então, um tema muito importante que eu espero seja colocado em prática dentro das escolas. Nós temos um corpo docente de grande qualidade, né? E trabalhar as eletivas com esse tema, eu penso seja de suma importância nesse momento que a gente vivencia. Eu quero desejar a todos um bom trabalho, né? Um bom tempo de trabalho, que seja um tempo proveitoso e que a gente possa usufruir o máximo da Amanda e da Paula que estão conosco aqui, tá? Muito obrigada, obrigada, Dulce. Um bom dia a todos. Obrigada, Cláudia. Sabe as palavras. Caiu a internet, né? Dulce, eu não estou ouvindo. Acho que voltou. Tá me ouvindo agora? Agora sim. A internet dá uns picos aqui. Claudinha, você dá um socorro aí, amiga. Você tá do outro lado. Ah, tá bom. Obrigada, pessoal. Agora todos me ouvem bem? Sim, eu te ouço bem. Sim. Obrigada, gente. Paula, você está presente? Paula, supervisora. Maria Paula. Oi, Dulce. Tô sim. Bom dia para todo mundo. É assim, muito feliz, né, pelo tema tão relevante, tão importante, né, que você já está conversando com as escolas já faz uns dias, né, sobre essa eletiva, né, sobre esse tema, que é extremamente relevante no momento que a gente está passando, e os direitos e cidadania, não só do indivíduo, como pensando na coletividade, né? Então, é muito importante trabalhar isso com os alunos, a gente ter essa oportunidade de trabalhar todo esse assunto, esse tema, é extremamente importante, e a gente tem a oportunidade, né, de uma eletiva, a gente focar, né, nesses temas em uma disciplina só. Então, é importante, é claro que é um tema
que transpassa, né, todos os demais, é óbvio, mas ter a oportunidade de trabalhar especificamente numa disciplina com os alunos, tratando sobre isso, nossa, de uma importância enorme. Então, agradecendo em nome da supervisão pela presença das convidadas, que vem aí detalhar um pouco mais, né, de todo essa proposta, né, esse material, e parabéns para vocês pela iniciativa, tá bom? Uma boa reunião para todo mundo, um bom dia de trabalho. Obrigada, Maria Paula. Nós que agradecemos aí todo o seu apoio nesse momento. Muito obrigada pelas considerações. Então, dando prosseguimento à nossa formação de hoje, os objetivos da nossa ATPC, né? Tornar a ATPC um espaço de organização, formação, estudo e reflexão, e dar continuidade à formação dos docentes de ciências humanas, sociais e aplicadas sobre eletivas, né, direito e cidadania, contribuindo para o aprendizado de uma cultura de respeito aos direitos fundamentais e às responsabilidades cidadãs, a partir da criação, no ambiente escolar, de espaços para a convivência harmônica, baseada na pluralidade, na tolerância e na cooperação. A nossa epígrafe de hoje, né? Foi-se o tempo em que cuidávamos como se fôssemos separados. Pensemos em como cuidar uns dos outros e sair do eu menor. Somos um só corpo, uma só vida. Monja Cohen. A nossa leitura de fruição. Ana Cláudia, você está por aí, amiga? Estou sim, Dulce. Seja bem-vinda. Obrigada. Pode colocar na tela. Bom dia, espero que estejam todos bem e bem-vindos a mais uma formação de Ciências Humanas. Bom, a leitura de fruição hoje, ela é uma homenagem, né, ao título recentemente recebido pela UFRJ, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a escritora Carolina de Jesus. Foi um reconhecimento tardio, porque ele aconteceu, né, após mais de 40 anos, após aí a sua morte, tá? A Carolina Maria de Jesus é uma das primeiras autoras negras publicadas no Brasil e teve sua vida atravessada pela miséria e pela fome. Favelada e catadora de papel, narrou em seus escritos a vida dura que teve desde a infância. Natural da cidade de Sacramento, sudeste de Minas Gerais, Carolina Maria de Jesus nasceu em 14 de março de 1914. De origem muito humilde, era neta de escravos e uma entre os 8 filhos de uma lavadeira analfabeta. Faleceu no dia 13 de fevereiro de 1977, com 63 anos, cansada, asmática, esquecida pelo mercado editorial, morando num sítio em Parelheiros. Mas a magnitude do seu trabalho criativo ressurge nos últimos anos, devolvendo-lhe o epíteto de grande escritora, que ela sempre soube ser seu. Foi uma das escritoras mais lidas do Brasil, recebeu nesta quinta-feira, 25 de fevereiro, uma homenagem póstuma. A escritora, que morreu em 1977, ganhou o título de doutor honoris causa da UFRJ. Muitas fugiam ao me ver. Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver, e no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer. Fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer, num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer. E deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. É da autoria da Maria Carolina de Jesus, né, em antologia pessoal. A organização foi de José Carlos Sebe Bonmerri, Rio de Janeiro, a editora UFRJ em 1996. Obrigada. Está me ouvindo bem? Eu estou. Obrigada, Claudinha. Eu que agradeço. Bom, em seguida, nós vamos deixar aí para vocês o link da interação para dúvidas, se vocês tiverem. No nosso último encontro, houveram algumas dúvidas, ou algumas dessas dúvidas, inclusive, elas têm que ser
aí no escola ou aqui com a supervisão, mas no nosso próximo encontro nós faremos essa interação com vocês e vamos responder, né, aquelas que cabem aí ao pedagógico, viu, pessoal? Então hoje, por questão aí de nós termos essa formação com o Instituto, nós não daremos a devolutiva para vocês, mas no nosso próximo encontro nós daremos a devolutiva do nosso encontro anterior e desse dia de hoje também. Obrigada e fica aí o link para vocês acessarem. Então, nossa eletiva aí, Direitos e Cidadania, nós contamos aí com a presença da Amanda Petraglia Nunes de Andrade, coordenadora de projetos, e da Paula Alves, assistente do programa. Meninas, sejam bem-vindas. Pessoal, aproveitem essa formação, né? Nós estamos num momento, e nós aí de Ciências Humanas, né? E de outras áreas que estão nos acompanhando, porque nós temos professores, e essa eletiva, ela não cabe apenas a equipe de ciências humanas, ela pode ser desenvolvida aí por qualquer disciplina, haja vista a transversalidade aí do tema, e nós temos professores, inclusive, da área de exatas, que vai desenvolver em algumas das nossas escolas. A vocês também ficam aí o nosso abraço por estar conosco, e aos nossos coordenadores que estão conosco aí, convidados para o dia de hoje. Então, nós pensamos sempre aí em mudanças, né, mas elas só são possíveis se criarmos aí um campo para semear essas mudanças do mundo que queremos. E hoje nós contamos aí com a presença da Amanda e da Paula para nos auxiliar nesse processo de formação. Amanda e Paula, sejam bem-vindas. Vocês me escutam? Escuto sim, Luciana. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. A palavra é sua, Amanda. Tá bom. Bom, gente, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouquinho do trabalho que o Instituto desenvolve, criar também esse momento aqui de reflexão, né, sobre a educação e os direitos humanos para a cidadania. Foi muito bom começar aí com esse poema da Maria Carolina de Jesus. Acho que, enfim, é bem importante, representativo, e fiquei emocionada aqui. Então, queria agradecer mesmo por esse ambiente que vocês estão construindo aqui com os professores e com a gente no dia de hoje. Foi muito bom. Paula, você quer se apresentar? Bom dia a todos. Obrigada pelo espaço também, né? A gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Concordo com a Amanda, esse início, assim, deu um tom muito bom e muito alinhado, né, com o que a gente vai conversar hoje. Me chamou a atenção, inclusive, também a fala da Monja, porque antes dessa reunião com vocês, eu estava assistindo uma palestra, um painel sobre educação, e foi falado justamente desse desafio da gente a conseguir, dentro da sala de aula, a nossa necessidade da interdependência, né? O quanto que a gente depende do outro, que a gente muito tempo trabalhou muita autonomia, racionalidade, e a gente tem com essa interdependência que a gente tem de um para o outro, porque realmente ninguém sobrevive sozinho, né? Então, assim, muito legal, muito interessante, muito provocador também essa fala da Monja, e realmente Carolina é o símbolo máximo do poder que tem, né? A educação, a leitura. Enfim, acabei me estendendo um pouco, mas para me apresentar, eu sou a Paula Alves, eu trabalho com a Amanda no de Políticas Educacionais do Instituto. Paula. Oi. Só está fugindo um pouquinho a sua fala. Ai, desculpa. Vocês estão me ouvindo? Não. Agora sim, agora eu estou te ouvindo bem. Tá ótimo. Eu vou fechar o meu fone para ficar melhor aí a fala de vocês. Fico muito obrigada pelas as considerações aí que vocês estão fazendo, né? Nós de Ciências Humanas, né, de toda a equipe, a gente fica muito feliz com a presença e pensar, né, na formação aí dos nossos professores para se fazer a diferença aí nas nossas escolas, né? Fazer jus a uma sociedade diferente. Sejam bem-vindas. Eu estou fechando o meu fone, ok? Um abraço. Obrigada. Bem, vou falar um pouco mais perto do computador para que a minha fala não fuja. Se acontecer algum problema, vocês me avisam. Mas, para terminar, o meu nome é Paula Alves, eu trabalho no programa de políticas educacionais do Instituto Auschwitz, junto com a Amanda. E, enfim, estou realmente muito feliz de ter essa conversa com vocês, porque eu acredito muito
no potencial do programa, no potencial do que pode ser construído junto com os professores, com os estudantes, e acho que vivemos um momento muito importante também para a gente abordar essas temáticas. E é isso, estou animada com o dia de trabalho. Obrigada, Amandinha. Imagina, obrigada, Paula. Bom, como a Dulcinea me apresentou, né, sou Amanda Petraglia, trabalho também no Instituto Auschwitz, minha formação em Relações Internacionais. E é isso, vou dar início aqui à minha fala. A gente preparou uma apresentação, mas para guiar mesmo esse encontro. Então, eu vou falar hoje aqui para vocês, né, sobre a importância da educação em direitos humanos para a cidadania no Brasil. Vou começar fazendo uma contextualização, acho que pode passar o próximo slide, que tem um programa. Então, vou fazer passar um pouquinho pelo contexto brasileiro, né, político-social, para depois entrar nesse tema da importância da educação e fazer uma apresentação um pouco mais explicativa aí sobre essa letiva de Direitos e Cidadania, que está sendo ofertada para as escolas aqui do estado de São Paulo, né, que começou a ser construída em 2019, e que vocês, enfim, professores aí vão ter a oportunidade de levar para a sala de aula com os seus estudantes, né, e como a Cláudia falou, muito importante que a gente, enfim, hoje tenha esse espaço aí para, né, programado mesmo uma matéria para que esses temas sejam difundidos dentro da sala de aula. Então, tá assim organizada a minha apresentação. Pode passar, que eu vou dar início. Bom, falando um pouquinho aqui do contexto brasileiro, né? O Brasil é um país gigante, sabemos, de dimensões continentais, mais de 200 milhões de habitantes. No entanto, o Brasil também é um país considerado um dos países mais desiguais e violentos. A gente sabe que, enfim, desigualdade e violência são termos tão quase que intrínsecos, né? A gente sabe como a desigualdade, ela aí gera essas violências. Acho que, enfim, todo mundo tem acompanhado um pouquinho aí as notícias, a gente vê como que os índices de desigualdade têm aumentado nos últimos anos, como que isso impacta diretamente aí num cenário cada vez mais violento também no nosso país, né? A desigualdade e a violência no Brasil não é recente, sabemos, decorrente de diversos problemas aí que são históricos e estruturais, então não são de fáceis resoluções, não são rápidos de serem solucionados também, e, enfim, eles estão aí impactando a vida como um todo, né, da nossa sociedade. E aí, no próximo slide, pode passar, vou falar um pouquinho mais dessa violência, que a gente sabe que, enfim, vivemos num país muito violento, porém essa violência é seletiva, então ela comete grupos, né, mais grupos específicos, vamos dizer assim. E aí eu trouxe aqui uns dados do Atlas da Violência de 2020. No Atlas da Violência, a gente tem aqui esses dados, por exemplo, da violência contra as mulheres. Então, a gente vê que, no Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. E, além disso, a gente vê uma relação muito forte aí do assassinato de mulheres com a raça, né? Então, também aí uma consequência de uma sociedade, enfim, estruturalmente racista. Então, a gente vê como que 68% desses total, né, de morte, 68% dessas vítimas são mulheres negras. O Atlas mostra também que entre os 10 anos aí, de 2008 e 2018, o homicídio de mulheres negras, eles tiveram um aumento de 12,4%, enquanto o homicídio de mulheres não negras teve uma diminuição. Além do grupo das mulheres, o grupo de jovens também, enfim, são um dos mais vulneráveis. E aí, desde os 15 anos, né? Então, a gente está falando especificamente de estudantes, muitas das vezes, né? De um grupo que, enfim, tá ali na escola. E é um total de 53,3% das vítimas de homicídio foram jovens. Isso no ano de 2018. Pode passar para o próximo slide. Continuando falando, então, dessa violência seletiva, outro grupo aqui que a gente vê que como, né, alvo dessas violências são os grupos LGBTQI+. Tem os dados de 2017, 2018, então a gente vê que teve um aumento aí para todas essas violências psicológica, física, menos a tortura, que houve uma, né, diminuição nos casos que foram registrados, mas todos os outros tipos de violência a gente teve um aumento aí nos últimos anos. E eu acho que vale considerar também aqui que a gente tem esse dado, né, que o Brasil é um dos países que mais matam pessoas trans. Então, também é um país com altos riscos aí de violência para esses grupos, né, de minoritários.
E aí a desigualdade social, como foi apresentado ali na violência contra as mulheres, que a gente vê já que, enfim, tem essa discriminação também, né, de mulheres e raça, mas também no número de homicídios. Então, de todas as vítimas de homicídio no Brasil, 75,7% delas são negras. Pode passar, por favor. Ainda falando das violências e violações, nesses slides agora, no próximo que eu vou mostrar, a gente vai discutir um pouquinho aí da Declaração Universal de Direitos Humanos, né, que a gente tem esse marco desde 1948, enfim, que está ali promulgado também na nossa Constituição Federal desde 1988, mas que infelizmente, enfim, sabemos que eles não são garantidos 100%, né, então aqui tem alguns dados também de relatórios, né, que a gente trouxe, então, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que registrou que no Brasil, nos últimos 5 anos, houve o assassinato de 11 jornalistas. Então, o direito aí à liberdade de expressão e o direito de disseminar informação como um direito que, enfim, não é garantido, né, no nosso país. Também trazendo aí o dado, né, do Fórum de Segurança Pública, ainda sobre as violências, então, direito à vida, liberdade e à segurança pessoal como um direito também não garantido. O Brasil tem essa média aí de 175 mortes por dia, né, dentro desses dados de 2017, que é um dado, enfim, extremamente alarmante. Isso daí mostra que, em números absolutos, muitas vezes o Brasil ultrapassa o número de homicídios dos países que estão em guerra, por exemplo. Pode passar, por favor. No artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós também temos ali, né, a garantia de não sofrer discriminação por nenhum motivo, seja de raça, cor, sexo, religião, enfim, opinião política, etc. No entanto, uma pesquisa do Datafolha mostra pra gente que aí, em dezembro de 2018, 30% dos entrevistados dessa entrevista disseram já ter sofrido preconceito por conta da sua classe social, e 55% dos que responderam terem sido vítimas de preconceito por cor ou raça eram pessoas negras. Além disso, um outro dado que aparece bastante aí em relatórios, né, de direitos humanos é a situação do trabalho escravo. Então, a gente tem no artigo 4º da Declaração Universal de Direitos Humanos o direito de não ser submetido à escravidão. Parece que é uma coisa, né, muito óbvia. No entanto, segundo o Observatório Digital de Trabalho Escravo no Brasil, entre 2003 e 2018, foram resgatados 45 mil trabalhadores submetidos à condição análoga à escravidão. Então, é um problema muito antigo no Brasil que permanece aí como um desafio. Pode passar, por favor? Bom, dando continuidade a esse contexto, a gente trouxe esses números que são, enfim, alarmantes, né, sobre a condição dos direitos humanos no país e também da violência. E aí, falando um pouquinho mais aqui sobre a cultura, né, como que a nossa sociedade, ela, enfim, entende e tem percepção sobre essas questões e esses temas, né, dos direitos humanos, da violência, da democracia. E aí tem alguns outros dados aqui que a gente trouxe. Então, uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Ipsos em 2018 mostrou que de 2 a cada 3 brasileiras acham que os direitos humanos defendem mais os bandidos. Essa é uma frase que eu acho que, enfim, muitas pessoas já devem ter escutado por aqui, né? Uma coisa que em muitos lugares, em outros lugares, não se costuma falar. Acho que tem um entendimento melhor do que são os direitos humanos, mas aqui no Brasil isso é muito difundido, de que os direitos humanos são para defender os bandidos, e além disso, 21% da nossa população também se diz contrária aos direitos humanos. Mais para frente, a gente, enfim, trouxe umas perguntas aí para a gente pensar um pouquinho sobre esses dados. Seguindo, tem uma pesquisa também realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que concluiu que, enfim, a sociedade brasileira tem uma tendência a apoiar posições autoritárias. Então, no índice de 0 a 10, a nossa sociedade alcançou um índice de 8,1 nessa propensão a apoiar posições autoritárias. E, por fim, a gente observa, né, que há uma enorme falta de confiança nos governos e um baixo número de participação popular nas eleições, referendos, instituições nacionais de justiça. Claro que, enfim, as eleições não é a única coisa que a gente pode usar ali para
avaliar uma democracia, mas é um dado muito importante, que diz muito, e nas últimas eleições, como a gente pode ter visto, né, no passado, enfim, nas eleições municipais, tinha todo um contexto de pandemia, mas o número de abstenções foi muito alto, e ainda em 2018 também, de votações de nulos e brancos, que acho que, enfim, é um dado importante para a gente analisar aí como que as pessoas, né, enxergam a política, participam da cena democrática, assim, fora que, enfim, no Brasil carece muito de espaços mesmo de participação, né. Então, esse é um pouquinho aí um contexto geral de como a nossa sociedade entende e, enfim, cultua determinados valores. Pode passar para o próximo slide, por favor. E aí, eu trouxe aqui nesse slide algumas frases, assim, que a gente... Acho que qualquer pessoa, enfim, que entra aí numa rede social, vai ler alguma notícia sobre os direitos humanos, sobre, enfim, número de violência, desigualdade, vai encontrar em alguns comentários, ou que, enfim, já devem ter escutado em grupos de amigos, familiares, que são frases bem emblemáticas e que também traduzem um pouquinho aí de como que a nossa sociedade entende desses temas, né, compreende e assimila. Então, tem direitos humanos são para humanos direitos, pode ir passando que ele está em... o cidadão de bem deve ter direito a se defender contra a bandidagem, né, esse termo do cidadão de bem, o que é esse cidadão de bem? Vivemos a ditadura do politicamente correto, isso começou, enfim, ser cada vez mais, essa frase, né, ser cada vez mais utilizada aí nesse contexto que, enfim, essas pautas têm tomado mais espaço, enfim, essa busca, né, por direitos e dignidade de grupos, né, chamados minoritários, que o mundo está muito chato, que agora é tudo mimimi, ainda que a gente tenha todos esses dados, como eu passei para vocês, de graves violações e violências, né? Tem pessoas que entendem que, enfim, reivindicar sobre essas coisas são mimimi. Pode passar. Então, os direitos humanos são para defender perdidos. E tem mais um só. Alguém pode passar, por favor? E que eu respeito muito os homossexuais, mas que isso é, né, um desvio psicológico, um trauma na infância, demonstrando aí também uma falta de conhecimento sobre essa temática. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe algumas questões, assim, mais para ficar aí na nossa cabeça. Não sei se a gente tem um espaço para as pessoas, né? Quem quiser ligar o microfone agora também, falar um pouquinho do que, enfim, pensa e reflete sobre essas perguntas que eu vou trazer. Então, como que é possível que as pessoas sejam contra os direitos que são feitos para lhes proteger, né? E aí, fazendo a relação com o slide que eu trouxe, que 21% da população brasileira não acha que os direitos humanos... não acreditam que deveriam existir os direitos humanos. Depois tem por que o país como o Brasil, né, com uma falta aí de uma qualidade de vida, de uma vida digna, saúde, acesso a diversos, enfim, lazer, educação, transporte, como que as pessoas acham que, enfim, esses direitos são feitos, né, que os direitos humanos são feitos só para defender os bandidos? Porque onde que está aí o que leva as pessoas a acharem isso, a pensarem isso? Depois, quais são as consequências da gente não conhecer, né, e participar aí da nossa vida cidadã para garantir os nossos próprios direitos? E, por fim, quem que se aproveita, né, de que a gente, dessa ideia de que os direitos humanos são só para algumas pessoas e não para todos? E aí eu não sei se alguém quer comentar, falar, fazer algum comentário, se já ouviu, enfim, esse tipo de frases que eu apresentei no outro slide. Dulcinea, a gente tem esse espaço? Professores podem ligar o microfone? Tá? É a Amanda ou a Paula? Oi, Amanda. Amanda. Ô, Amanda, porque é interessante a frase que você colocou: direitos humanos são para humanos nos direitos, né? Pensando numa situação, né, de como a gente exerce a própria cidadania, né, e fica completamente incoerente quando faz essa pesquisa, né, e que você traz esses dados tão impactantes
quando nós temos um artigo, esses artigos que você citou, e parece que eles não são vistos por nós, né? Eu acho que o viés do seu pensamento foi nessa direção, não foi? Eu não entendi o seu ponto inicial, mas a ideia é essa, assim, é que a gente tem esses direitos, né, e que eles não são garantidos e por que eles não são garantidos, né? E dentro da nossa sociedade brasileira, a gente sabe que existe ali um pensamento mesmo, né, difundido de que isso, os direitos humanos não são para todos, que os direitos humanos são só para as pessoas, enfim, de bem, ou o contrário, tem gente que acha que os direitos humanos são só para defender bandidos. É exatamente isso que eu coloquei. Isso. Então é isso mesmo. Alguém mais quer compartilhar? Quer falar? É isso, é bem interessante mesmo que a gente tem todos esses problemas, uma situação, uma realidade, né, de violações e violências, mas que a gente não consegue aí, né, enquanto sociedade, avançar num pensamento de, enfim, levantar em sua totalidade que esses direitos sejam garantidos. Com licença, Amanda, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem, tô ouvindo. O pessoal confunde muito quando se trata do assunto de direitos humanos, que é o direito dos humanos voltado ao sistema prisional, do sistema dos direitos humanos ao qual faz parte do contexto da sociedade, na preservação dos nossos direitos constitucionais, né? Não é que quer dizer que uma pessoa violou o direito eu poderia dizer um tratado constitucional, né? Todos nós estamos dentro de uma sociedade e a gente faz parte desse pacto civilizacional, e com isso, né, forma-se os direitos humanos sobre esse pacto de civilização. E existe, quando as pessoas corrompem esse pacto, um outro tipo de direitos humanos voltado exclusivamente para o direito prisional, né? Uhum. E é nesse caso que o pessoal acha que está protegendo bandido. A pessoa cometeu um crime, tem que pagar pelo crime. Mas, assim, não é para também deixar o cara jogado, a pessoa lá de qualquer jeito. Então, os direitos humanos estão ali para garantir, dentro do sistema prisional, que a pessoa, pelo menos, tenha a capacidade de se reinserir no futuro, né? Uhum. Sem parecer se tornar mais bandido do que já é. Então, o pessoal tem muito essa confusão de confundir os dois direitos humanos, só para deixar bem claro. Se eu tiver errado, você me corrige. Não, exatamente. E dentro do, né, como você falou, no sistema prisional, é isso. A gente sabe que os direitos humanos ali na declaração estão o quê? Indivisíveis, universal. E eles não. E um direito, se você infringir um direito, você não tem porque que outro direito não seja também garantido, né? Então, uma pessoa que, enfim, por mais que tenha cometido algum ato de, enfim, que infringiu o direito de alguém, ela, enfim, tem que ter o seu direito à dignidade humana resguardado, né? Então, a gente não pode fazer com que a pessoa seja punida e infringindo os direitos humanos dela. Eles são, enfim, indivisíveis e incondicionais, né? Então, é bem isso que acontece mesmo. Mas a gente sabe que, enfim, isso tudo é muito uma falta de conhecimento mesmo, né? Que a gente tem na nossa sociedade. E aí, dos problemas que eu vou falar também mais para frente é exatamente, né, a falta de acesso a essa informação, essa educação que, enfim, possa levar esses conhecimentos e esses valores para a sala de aula. Eu trouxe essa pergunta aqui de como corresponder a esses problemas, né? A gente sabe que não existe uma fórmula única, uma fórmula, enfim, mágica que vai solucionar esses problemas. Quem dera fosse assim. A gente sabe que, enfim, por mais que tenham todas essas violências e violações, no Brasil a gente né, avança muito também nessas temáticas e já avançamos bastante, assim, sociedade civil organizada, de movimentos sociais, enfim, pessoas que lutam, né, pela garantia desses direitos e para, enfim, acabar aí com esses altos níveis de violência, de violações, de desigualdade. E aqui para o Instituto Auschwitz, agora falando, a gente acha que, enfim, uma das maneiras de corresponder a esse problema, né, e aí contribuir na solução, enfim, na transformação dessa realidade aqui, através da educação. Então, a educação aí como uma ferramenta... Pode passar, por favor. A educação como essa ferramenta, né, de transmissão de, enfim, conhecimentos, de desenvolvimento de habilidades, mas também de valores dentro da sociedade, para que a gente consiga, então, construir
aí uma cultura que seja embasada, né, em valores de paz, de uma convivência pacífica, respeitosa, e também democrática. Então, a educação como essa ferramenta, e não só de um conhecimento, né, que contribui para o desenvolvimento de um país, que através, né, de um conhecimento, esses jovens estudantes, enfim, possam adentrar no mercado de trabalho, desenvolver conhecimentos específicos, técnicas, mas também esse papel da educação mesmo como né, da formação cidadã dos estudantes e dos jovens. Então, a gente acredita que, enfim, ela é uma ferramenta extremamente importante aí nessa construção, né, desse país, dessa educação que a gente quer. E aí, pode passar o slide? Tem uma pergunta aqui no final, né, qual é a educação que queremos? Pode passar o próximo slide. E aí eu trouxe um pouquinho da educação em direitos humanos, aí a educação em direitos humanos como um campo, né, que você ensina sobre os direitos básicos para ampliar aí, o respeito à dignidade, à liberdade de todas as pessoas. A gente costuma falar que a educação em direitos humanos, ela não é só para ensinar, ou, né, não é para os direitos humanos, para você aprender sobre os direitos básicos, ter conhecimento sobre eles, mas também é uma educação em direitos humanos. Então, ali na própria metodologia, na forma de você fazer essa educação, os direitos humanos eles têm que estar também inseridos, né? Então, desde da formulação aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem, né, o direito à educação, acesso à educação gratuita, e a educação em direitos humanos, ela vem com esse papel mesmo de garantir que, enfim, as escolas possam se tornar esse local onde os estudantes vão não só conhecer sobre os direitos básicos ali, mas que, enfim, esses valores pautados, né, nos direitos humanos possam transcender os muros da escola, e aí eliminando atos violentos, discriminatórios, de ódio, etc. Pode passar, por favor. E além da educação em direitos humanos, tem também a educação para a cidadania, né? Então, a construção aí, a formação dos estudantes enquanto cidadãos que vão ser responsáveis, autônomos, solidários, que vão conhecer os seus direitos, vão exercer esses direitos, né? Pautados aí num espírito democrático, desenvolvendo um pensamento crítico acerca da realidade, criativo também, para, enfim, compreender como que pode solucionar determinados problemas, enfim, desafios que a sociedade coloca, tendo como referência os valores dos direitos humanos. Pode passar, por favor. E aí, um pouquinho de como que é essa educação hoje no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil tem todos esses marcos normativos que garantem aí uma educação para os direitos humanos e para a cidadania. Tem, por exemplo, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, a BNCC, mas, apesar disso, a gente ainda carece, né, dentro dos espaços escolares, de uma metodologia para que, enfim, a educação em direitos humanos, para a cidadania democrática, seja colocada dentro da sala de aula de uma forma que seja interessante para os estudantes, que eles se engajem, se envolvam, enfim, reconheçam que isso é importante. E junto a isso tem então, a falta de formação dos professores nessas temáticas, que é muito pouco. Eu acho que tinha um dado que agora eu não, me desculpem não trazer, eu vou me atentar a isso, mas que o número de professores que são formados em temática em direitos humanos é realmente muito baixo no Brasil. Então, não tem esse preparo, né, de professores que são o quê? Fundamental para levar isso para dentro da sala de aula. Dentro do próprio espaço escolar também, a gente carece aí de uma gestão que seja democrática, que seja participativa, que, enfim, tenha uma política em que professores e estudantes possam, né, ser engajados, já experienciar aí uma educação para a cidadania democrática e pautada nos direitos humanos. Então, não tem mesmo esse espaço, essa gestão, né, com esse olhar dentro das escolas, muitas vezes. E, pelo contrário, a gente sabe que no Brasil tem muitas iniciativas, hoje ainda mais, eu acho que, enfim, professores de humanas talvez tenham, possam comentar depois, mas tem essa percepção de que, enfim, tratar muitas vezes esses temas dentro da sala de aula são muito difíceis, porque a gente sabe que tem aí ações, medidas que buscam limitar, né, essa diversidade de experiência educacional dentro da sala de aula. Então, a exemplo que a gente tinha, né, escola sem partido, coisas do tipo que, enfim, minam aí a capacidade
dessas iniciativas que são, enfim, inovadoras, que podem, né, explorar diversidade, os direitos humanos, respeito à participação dos estudantes dentro da sala de aula e dos professores. Pode passar. Então, é meio que nesse quadro aí, né, dentro desse contexto todo que eu tentei apresentar aí de forma bem rápida e resumida, que o Instituto Auschwitz ele vem desenvolvendo um trabalho aqui no Brasil. E mais para frente eu vou explicar um pouquinho como que a gente chegou na Letiva de Direitos e Cidadania, mas antes eu vou dar uma apresentação mais rápida, tá, do que é o Instituto Auschwitz. Pode passar o slide, por favor, para vocês compreenderem. Então, o Instituto Auschwitz é uma organização internacional não governamental que foi fundada em 2006 e ela atua na prevenção a graves violações de direitos humanos, né, e tem como objetivo aí a prevenção de genocídio. O Instituto Auschwitz ele tem diversos escritórios regionais, então de atuação aqui na América Latina, tem escritório nos Estados Unidos, na Europa, na África, que busca, dentro de cada um desses contextos, aí desenvolver ações junto a governos e estados para que se construa aí uma política, né, uma agenda de prevenção ao genocídio e outras graves violações de direitos humanos. Então, a gente presta diversa assistência técnica, etc., para estados e governos desenvolverem essas ações. E aí, dentro do Instituto Auschwitz, diferenciando aí um pouquinho desses outros escritórios, né, que têm ações mais regionais, a gente tem um programa de políticas educacionais, que é o que eu e a Paula trabalhamos, e o nosso objetivo é fazer com que, enfim, sejam desenvolvidas aí, também juntas ao governo e estados, políticas educativas, né, então políticas educacionais que sejam voltadas à população mais jovem e às crianças, para desenvolver aí uma agenda educativa que garanta aí a prevenção de genocídios e atrocidades em massa, né, e as graves violações dos direitos humanos. A gente não tem uma fórmula mágica também para isso. Cada contexto que a gente trabalha, ele é muito único e tem uma resposta, né, diferente que pode ser dada aí para prevenção e para, enfim, que faça sentido a cada realidade. Então, o que a gente faz, basicamente, é desenvolver esse conhecimento e essas experiências para que, enfim, consigamos alcançar esse objetivo. Pode passar, por favor. Eu trouxe um pouquinho do histórico de como que a gente tem atuado aqui no Brasil. Desde 2016, o Instituto Auschwitz tem uma parceria com a Secretaria Nacional da Cidadania, que era o então Ministério dos Direitos Humanos, e com o Ministério Público Federal, basicamente com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. E aí, como eu falei, o Instituto Auschwitz atua diretamente, né, com governos e estados. A gente entende que, enfim, são parceiros que são extremamente importantes quando a gente pensa em graves violações aos direitos humanos, não só porque muitas vezes são esses órgãos que cometem essas graves violações, mas também porque a gente acredita que são esses capazes de construir aí políticas, né, nacionais e de escala, enfim, que possam contribuir de forma mais efetiva na solução desses problemas, desses desafios. Então, desde 2016, a gente tem parceria com esses dois órgãos, e num processo de consulta pública que envolveu diversos atores da sociedade civil, desde professores, estudantes, especialistas em educação, outras organizações da sociedade civil, movimentos sociais, enfim, para construir um projeto que pudesse corresponder aí à realidade brasileira, né, que pudesse fazer sentido. E naquele momento foi identificado que, enfim, desde esses números já que eu apresentei, né, de um contexto mais amplo aí de violações e de violências que temos aqui no Brasil, há também um espaço, havia ali um aumento da polarização política, uma falta de espaço para os jovens, né, poderem discutir determinados assuntos e temas de uma forma que fosse respeitosa dentro da sala de aula, que, enfim, formas de mitigar aí preconceitos e discriminações, intolerâncias, violências. Então, depois de toda essa análise, essa construção, né, que foi muito conjunta, foi muito interessante, porque, enfim, o Instituto não tem objetivo algum de inventar roda, a gente sabe que também muitas outras ações e iniciativas têm sido desenvolvidas no Brasil, né, para contribuir nessas temáticas, mas foi vendo ali
nesse contexto, o que faltava, o que estava acontecendo, que a gente desenhou o projeto Cidadania e Democracia desde a escola. E aí, com esse objetivo, né, de fazer com que as escolas tivessem um espaço para desenvolver essas temáticas de uma forma que fosse plural, fosse respeitosa, que engajasse os estudantes, que fosse atraente para eles, e que no final a gente pudesse contribuir para diminuir essas violências, violações, preconceitos, discriminação. Então, pode passar. Então, com essa proposta formulada inicialmente, a gente fez um primeiro ano de fase piloto desse projeto, para entender se ele, enfim, correspondia, né, bem à realidade brasileira, à realidade dos professores dentro da sala de aula, se era interessante para os estudantes ou não. Então, a gente fez um primeiro ano de fase piloto aí com esse objetivo, tá, de levantar essas informações, de aplicar esse projeto e ver, a partir de uma avaliação, se ele de fato funcionava. Então, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Estado de São Paulo e do Distrito Federal. Aqui em São Paulo, a gente aplicou o projeto com 7 escolas, inicialmente, com 5 escolas inicialmente, todas da DRE Sul 1 aqui em São Paulo, né, na capital, e 2 escolas em Brasília. Então, a gente fez uma formação, tá, com os professores aqui em São Paulo. No momento, a gente podia se reunir presencialmente, então foi uma formação presencial de 4 dias, que a gente teve ali a apresentação de diversos especialistas nessas temáticas que são abordadas dentro do projeto, e também visita museus, exploramos com atividades, etc. Foi muito interessante também, esse processo todo foi avaliado aí pelos professores para entender se essa formação os deixavam, né, preparados para levar essas temáticas para a sala de aula, porque o que acontece é que muitas vezes tem uma insegurança, né, por parte dos professores de levar esses temas que muitas vezes podem ser, né, delicados ali, de abordar com os estudantes, uma metodologia inovadora, né, mais aberta, mais plural, mais participativa. Então, todo esse processo de formação, assim, também foi avaliado para entender se a gente conseguiu dar essa segurança aos professores. E aí a gente fez essa implementação, que atingiu 620 estudantes. E aí, no ano de 2019, não pode passar. Pode passar o slide. Só. Bom, vou continuar aqui, depois alguém muda. No ano de 2019, tendo, né, todos esses resultados que, enfim, o projeto funcionou, foi interessante para os estudantes, foi interessante para os professores, que eles gostaram. Além disso, a gente também fez com que a avaliação, os professores pudessem colocar quais foram as dificuldades, como que o projeto poderia ser melhorado. Então, a gente fez uma revisão do material, né, da metodologia ali, para incorporar essas sugestões dos professores, que já tinham aplicado isso em sala de aula. E por ter dado certo, a gente decidiu entrar numa fase aí de expansão do projeto para mais escolas em 2019, e também de expansão do projeto no ano de 2020 para outros estados, né, firmando parceria com outras secretarias. No entanto, ali em 2019, quando o projeto estava numa segunda fase piloto em escolas aqui em São Paulo, a gente foi convidado pela Secretaria Estadual de Educação para fazer uma adaptação desse projeto para uma eletiva, para compor aí o cardápio das eletivas do Inova Educação, né? Então, foi muito interessante para a gente, uma oportunidade incrível, porque para o Instituto, como eu falei, esse trabalho junto com os governos e com as secretarias, ele é extremamente importante. A gente não pretende ficar atuando num país para sempre, tá? Nossa ideia é realmente construir ali, colaborar e fazer com que uma política, né, seja incorporada pelas secretarias, que isso seja de fato uma política pública. Então, esse reconhecimento, né, essa conquista foi muito importante, assim, de ver que, enfim, dentro do estado de São Paulo, a gente ia conseguir colocar essa agenda, né, que para o estado de São Paulo é importante o desenvolvimento dessas temáticas. Então, foi ali que a gente construiu a leitiva Direitos e Cidadania, totalmente baseada nesse projeto Cidadania e Democracia desde a escola. Pode passar.
Eu vou contar um pouquinho do que tem, né, nessa metodologia, o que ela traz. Tanto o projeto quanto a letiva, eles vão trabalhar 5 eixos temáticos, né, que a gente chama. Então, o primeiro eixo, que é denominado Eu e os Outros, a ideia aqui é garantir que os estudantes possam fazer uma reflexão sobre a identidade e a diversidade, então, eles possam reconhecer quem eles são, o que eles gostam, o que eles não gostam, perceber que eles têm muitas semelhanças com os seus colegas no entorno, mas também tem muitas diferenças, né? Então, é perceber as diferenças como um fato e, logo em seguida, numa discussão sobre dignidade e respeito, aprender como respeitar essas diferenças, entender que, né, cada pessoa tem seu direito à sua dignidade e como que isso está baseado totalmente nos direitos humanos. Então, no próximo eixo, que é os direitos e responsabilidades cidadãs, os estudantes aprendem sobre os valores, né, esses valores dos direitos humanos, mas também obtêm conhecimento sobre o que são os direitos humanos, para que servem os direitos humanos, como os direitos humanos são vistos aqui no Brasil. Então, todas essas discussões que a gente trouxe lá no início, né, são contestadas, são levadas para essa reflexão junto com os estudantes, para que, enfim, possam ter mais conhecimento sobre esses direitos. Por sequência, a gente tem uma discussão muito interessante sobre a democracia e como uma forma de governo, né, que é fundamentada também nos direitos humanos. Então, tem temas como participação, comunicação, enfim, elementos, né, que são importantes aí para uma democracia mesmo, né? Então, desde a participação cidadã ativa até como que eu vou me expressar aí numa rede social, como que eu vou me engajar em determinadas ações que fortalecem os valores democráticos. E, por fim, o último eixo temático, que é o da cidadania e da solidariedade. E aí aqui tem uma centena também de reflexões de como que os estudantes podem ser cidadão, desde, enfim, sei lá, não jogar um lixo na rua, sabe? Até me engajar numa ação de uma campanha social, enfim. São essas reflexões, assim, né? De como ser um bom cidadão, como que eu coloquei aí em prática esses valores, né? Da empatia, da solidariedade para um bom funcionamento da minha sociedade. Então, todos esses temas, eles se relacionam, tá? Tem toda essa metodologia. E, por fim, é o desenvolvimento de um projeto. Pode passar, por favor. Desculpa falar alguma coisa, mas tem alguém com o microfone aberto, um cachorro latindo aí, que tá assim, ó, da hora que ele tá latindo, gente. Eu acho que é o meu, desculpa, mas não é meu cachorro, é o cachorro da minha vizinha. Não vai dar pra... Não sei como faço pra ele ficar quieto, acho que vai ser difícil. Desculpa, gente. Bom. E aí, como eu falei, né, tem esses eixos temáticos. Primeiro, que, enfim, são diversas reflexões que a gente coloca aí para os professores fazerem com os estudantes, com atividades que têm uma metodologia aberta, participativa, em que os estudantes podem refletir sobre essas temáticas de um jeito livre, colocar suas opiniões. Por fim, o desenvolvimento de um projeto final. Na metodologia do projeto Cidadania e Democracia desde a escola, esse projeto ele visa que os estudantes, em grupo, né, realizem ali uma pesquisa sobre alguma das temáticas que foram colocadas dentro desses 5 primeiros eixos temáticos, para depois eles fazerem algum projeto. E aí, na adaptação do projeto Cidadania e Democracia desde a escola, a gente fez montou três projetos finais que podem ser desenvolvidos. E aí, levando em consideração os projetos as séries, né? Sexto e sétimo ano, oitavo e nono e ensino médio. Pode passar, por favor. Então, para os estudantes de sexto e sétimo ano do ensino fundamental, a ideia é que eles façam aí um projeto final que elabore aí uma arte, né? Um projeto de expressão artística, então podendo ser um mural, um sarau, uma colagem, uma peça de teatro, uma apresentação de dança, enfim, alguma coisa que eles possam sensibilizar, né, as pessoas sobre essas temáticas através da elaboração de um material artístico. Para oitavo e nono, que é no próximo slide. A ideia é que eles façam um projeto de comunicação social, então desde um jornal, um podcast, um blog, um rádio, uma revista,
que eles possam colocar esses temas também aí dessa maneira, né, colocando para as outras pessoas e desenvolvendo essas habilidades também de, enfim, como construir uma notícia, como passar uma informação através dessas ferramentas que a gente tem. E aí, por fim, os estudantes do ensino médio, que é no próximo slide, eles têm a ideia de desenvolver uma ação cidadã. Ter uma campanha solidária de conscientização, fazer uma horta comunitária, uma petição, revitalizar algum espaço escolar, enfim, que eles possam incidir, né, dentro de algum problema, algum desafio que eles encontram no bairro, dentro da escola, de uma forma mais ativa, assim. E aí, pode passar. Todos esses materiais que eu falei para vocês, eles que a gente construiu, né, dentro do marco da eletiva, tanto o caderno de sexto e sétimo ano, oitavo e nono e ensino médio, eles estão no nosso site, no site do Instituto, para download. Nós também enviamos uma série de materiais aí para a diretoria, então tem versões impressas também, para que os professores possam utilizar esses materiais, eles servem como um apoio. Tem todas essas atividades que eu falei, trazendo todas essas temáticas e também passo a passo de como desenvolver um material artístico, de como fazer um projeto de comunicação social, como fazer um projeto de ação cidadã, enfim, diversos materiais de apoio mesmo para o professor para facilitar aí a implementação da eletiva na sala de aula, né? Além disso, no nosso site vocês também vão encontrar, dividido por cada uma dessas séries, esses materiais que são sugeridos dentro das atividades do caderno. Então, tem os textos de apoio, tem as fichas das atividades, tem vídeos lá que estão já muito fácil para vocês não precisarem, enfim, entrar na internet, procurar, tudo está bem organizado dentro dessas pastas para facilitar o trabalho. Tem também sugestão de leitura para os professores, enfim, sugestão de leitura para os estudantes, tudo que a gente conseguiu aí de material, né, que a gente pode utilizar, porque muitas coisas a gente pegou, enfim, de outras organizações, outros sites que fazem esse trabalho, assim, trabalham com determinadas temáticas. Então, tudo que a gente conseguiu de acesso aí livre e gratuito tá dentro dessas pastas, também, como eu falei, bem organizada, para os professores poderem ir lá, acessarem, fazerem download e levar isso para a sala de aula para os estudantes. Pode passar. Nesse ano também a gente fez um curso virtual EAD de formação aí dentro do projeto. Esse curso ele é composto por diversos conteúdos, como videoaulas com especialistas nas temáticas, textos online, fóruns de discussão e testes de autoavaliação. A ideia desse curso foi adaptar a formação presencial que a gente faz com os professores, né, pro EAD. Então, todos os professores que dão aula nas nossas formações presenciais fizeram videoaulas que estão lá nesse portal. Dessa forma, a gente pretende, assim, formar mais professores, né? Não só aqui em São Paulo, mas em outros estados, em outras secretarias que a gente tem parceria também. E é isso. Pode passar. E aí, queria saber agora se você tem alguma dúvida, pergunta. Queria pedir 1000 desculpas para esse cachorro, gente. Não é meu cachorro, não tenho controle também. Ele tá latindo, espero que não tenha atrapalhado muito. E não, Amanda, fica tranquila, né? É assim mesmo. Ensino trabalho remoto. Nós estamos aí sujeitos a todas as intempéries, né? Infelizmente, acontece. É o cachorro, é a criança gritando, é o carro de som na rua, faz parte do processo, né, desse atual. Amanda, é só uma dúvida em relação ao curso, ele está disponível? Então, a gente tá terminando esse curso agora na versão instrucional, então uma forma que os professores podem fazer e realizar esse curso no tempo que for melhor para eles. E a gente fez uma versão piloto agora com alguns professores de um curso instrucional, que daí tem um tutor. Então, a gente está, né, vendo como que ele tá funcionando, mas a ideia é que ele seja depois, enfim, aberto aí para todos os professores que queiram, possam fazer esse curso, se formar nessas temáticas, enfim, para se sentirem mais seguros para levar
essas eletivas para a sala de aula. Ótimo, Amanda, muito bom mesmo. É assim que você tiver, né, já uma proposta, né, a gente envia aí para os professores, né, para a nossa formação. Claro. Eu acho que uma consideração que você fez em relação aí à fórmula, né, a fórmula ela é um processo, né, leva-se tempo, e a formação, ela é um dos meios, né, para que a gente possa viabilizar esse processo de formação cidadã nas escolas e impactar diretamente aí na vida dos alunos. E quem sabe, né, reduzir aí os efeitos sociais, né, dessas formas de intolerância, das mais variadas aí que a gente verifica aí nas nossas sociedades, né? Então, a formação, como você disse, eu creio que existem muitos mitos, muitas travas ainda em nós, formadores, nessa questão de direitos, né? De tudo isso que foi construído ao longo aí de nossa história, de muitas das vezes de sermos barrados, né? De enfrentarmos aí dificuldades no sentido de expressar os nossos direitos e até de lutar por esses direitos ao longo aí dos anos. Eu penso que a formação é o caminho para isso, e principalmente formar nas escolas, né? Então, a eletiva, toda a proposta que vocês vêm trazendo aí para eletivas, eu acho que é um caminho para que a gente possa formar um aluno crítico, mas que também é atuante, né? De ação cidadã, né? De ação política, uma perspectiva aí mais igualitária. É isso. E aí a gente deixa aberto, né, para você, para a Paula, alguns professores, meus colegas aí da área de ciências humanas também, fazerem aí as suas considerações. Foi muito enriquecedor estar aí com vocês aí nesse momento, na parte da manhã, viu? Obrigada, Dulcineia. É isso, acho que agora, enfim, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, uma colocação também do que foi apresentado, acho que, enfim, é o momento agora para a gente construir juntos, né? Falar o que vocês acharam, da prática de vocês também, que enfim, a opinião de vocês. Para a gente é interessante ouvi-los. Isso, é isso, pessoal. Olha, tá aberto, nós temos um tempinho aí, a Amanda tá aqui para ouvir vocês, né, a interação de vocês. A gente, né, os professores sempre colocam essa necessidade de se posicionar. Então tá aí, pessoal, a palavra é de vocês. Amanda, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Qual foi o impacto que os professores tiveram, né, na sua experiência, que você visualizou, nessa situação que a Dulce citou, da trava que nós temos em relação ao exercer esse direito, né, dentro de um lugar, né, onde nós vivemos, tão autoritário ainda, né, e poder mostrar esse direito através dos direitos humanos e também você exercer isso, né, e respeitar esse espaço do outro, né, de uma maneira que você possa interiorizar mesmo esses direitos, né? Isso não está totalmente implícito em nós. Esse impacto como foi para você? Isso tudo passar? Foi muito interessante, assim, eu acho que, como a Dulcineia falou, né, a formação dos professores ela é essencial, assim, isso sempre foi um ponto muito claro para o Instituto desde, enfim, o início da construção dessa proposta, assim, acho que é isso, não tem como levar isso para a sala de aula, assim, que não tem uma formação dos professores. Então, assim, os professores chegam, muitas vezes isso, com essas travas, né, a gente teve professores de, sei lá, desde ciências humanas, a professor de química, física, matemática, enfim, de todas as áreas, participando já desse projeto, né, dessa proposta. E é isso, chegam professores enrijecidos. Eu gosto muito de lembrar, assim, de um professor de matemática aqui de São Paulo, que ele chegou e aí no segundo dia, a gente estava numa discussão sobre direitos humanos, ele ficou super emocionado, porque era um momento para ele ali de muita descoberta e que, para ele, né, nas palavras dele, isso transformou a prática educacional dele, assim, para sempre. Então, ele foi muito, nesse momento ali da formação, né, que era um momento que a gente construiu mesmo que a gente chama hoje dentro do Instituto, dentro do programa, nossa comunidade educativa, assim, né, então uma comunidade de professores que compartilham ali
nessa visão dessa educação, né? E vê a importância nisso. Então, acho que isso junto com a formação, né, a obtenção desses conhecimentos, dessa segurança, dessas metodologias, destrava, sabe? Faz com que os professores já cheguem na escola, ainda que com medo de como os alunos vão receber, enfim, as propostas, né, essas iniciativas, com uma segurança. Eu acho que, enfim, também tem ali um papel do Instituto de apoio, né, inicial, nesses primeiros momentos, para, enfim, ajudar os professores no que eles precisam, para passar mais informações, segurança de lá. Então, acho que a construção de todo da construção desse momento, né, de como levar isso para a sala de aula para os professores, ali desde a formação, eu acho que é o ponto essencial, assim, que faz com que eles se sintam seguros mesmo para chegar dentro da sala de aula. Um outro fator que eu acho que, enfim, também é extremamente importante, que a gente aprendeu colocando o projeto em prática, é o envolvimento da coordenação pedagógica, né? Então, os diretores, enfim, toda a comunidade escolar está envolvida, não necessariamente aplicando ali o projeto com a escola inteira, claro que isso é o ideal, mas muitas vezes nossas experiências os professores fazem com uma turma, duas, enfim. Mas um apoio, sabe? De saber que, enfim, a comunidade ali escolar participa, né? E fomenta isso. Então, a gente começou a incluir também coordenadores pedagógicos na nossa formação, diretores, muitas vezes, para que toda a comunidade possa ali, nesse momento de criação desse espaço dentro, né, da escola, os professores possam conseguir se sentir seguros, enfim, levar adiante. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi bem, assim, se, enfim, tem mais alguma dúvida com relação a isso. Oi, Amanda. Oi. Eu acho que, pessoal, você se posicionou de uma maneira muito clara, né, muito didática. Eu penso que, né, foi de grande valia aí para todos. Ressaltando, eu tenho analisado aí o material que você nos enviou, só para trazer mais segurança para os professores, né? Na semana passada, inclusive, a gente apresentou a eletiva para eles, e dizer, né, que o material impresso ele está muito bem elaborado, as sequências didáticas, né, elas vão de encontro aí ao currículo, e o passo a passo está muito bem elaborado e vai trazer segurança aí para os professores no momento de trabalhar com os alunos, sem dúvida. E haja vista que também tem um material digital, né, que pode auxiliar também nesse momento de ensino híbrido, os nossos colegas aí, os nossos professores. Então, criar espaços, né, romper aí as nossas limitações, isso é aos poucos e é buscando aí essa rede de apoio conosco aqui e com vocês e criar esses espaços aí na escola. Acho que é fundamental mesmo, assim, todas as vezes que a gente leva esse projeto, né, acho que ter uma parceria já institucional com as secretarias facilita muito, daí o apoio que as diretorias dão, enfim, com esses espaços de formação, de diálogo sobre essas temáticas, acho que tudo isso contribui, assim, faz realmente a diferença. Isso é fantástico mesmo. Eu ia complementar que eu realmente acho, né, como você mesma manifestou o interesse, que Oi? Alô? Oi? Estão me escutando? Sim. Agora sim. Que eu acho que a formação na plataforma, assim que ela estiver disponível, também vai ser um instrumento realmente importante nessa segurança que você menciona, né, e que foi trazido pelo professor, sobre estar mais preparado para responder a essas temáticas da realidade. Podem ser muito sensíveis, né? Além disso, no material da eletiva tem... Paula cortou sua fala. Você fechou seu microfone, eu acho. Nossa, porque na verdade eu estou tentando... Deixa eu encerrar o Skype aqui, porque a notificação está me atrapalhando. Desculpa. Além da formação online, que eu acho realmente que pode ser um recurso interessante, assim que
como a Amanda explicou, a gente está no processo de piloto, para justamente a gente conseguir divulgar quando a gente tiver, né, tudo vivido essa experiência, para que a gente tenha certeza de que vai alcançar as expectativas. Além disso, no material da letiva que você tem avaliado, tem também a proposição de materiais de aprofundamento e de apoio, que eu acho que podem ser bem importantes também nessa exploração dessas temáticas e de se munir mais de mais ferramentas e instrumentos no trabalho sobre essas temáticas dentro da sala de aula. Eu só queria mencionar esses 2 pontos que eu acho que é importante, porque eu entendo a insegurança, né, que pode haver em trazer essa agenda, né, para os estudantes, ainda que a gente considere que seja muito importante, de fato tocar também em pontos muito sensíveis, né, que podem trazer também uma carga da própria experiência mesmo dos estudantes. Então, eu acho importante mesmo essa preparação. Ok, Paula, é isso mesmo. Acho que o processo aí é a formação, é se manter seguro, né? A gente tem um tempo para isso e se colocar. É interessante o processo da formação em si, ele, além dele contribuir, né, para os professores trabalharem o projeto da eletiva, ele também vai contribuir muito para o próprio desenvolvimento aí do currículo de ciências humanas. E muitas das vezes, né, em história, geografia, filosofia, sociologia, essas temáticas, elas aparecem, né, o tempo todo aí nos componentes curriculares. Então, o caminho aí é a formação, né, a formação e nós criarmos esses espaços de integração e interação com os alunos dentro da escola, né, um momento de fala, né, um momento de fala e de escuta, e de que nós possamos, munidos aí do conhecimento, poder nortear o caminho aí para os nossos alunos, inclusive desmistificar até posicionamentos, né, porque como aquelas perguntas iniciais da Amanda, muitas dessas falas estão presentes nas redes sociais, e essas redes sociais, elas estão aí no acesso aos nossos alunos, e a gente, com a formação, né, com esse processo de trabalhar com o projeto, a gente pode desmistificar esse pensamento, né, e fazer com que os nossos alunos também sejam mais seguros, né, para se posicionar aí enquanto sociedade. Acho que é isso, né? É isso. Eu abro aí a palavra para os meus amigos, né, os meus colegas aí da área de Ciências Humanas, né, o Marcos, a Claudinha, a Maria, a Paula, se sintam à vontade para fazer colocações, vocês também, meninas, e mais alguns professores que quiserem, né? A gente vai indo aí para as considerações finais. Oi, Dulce, é a Claudinha. Oi, Claudinha. Agradeço muito a oportunidade, né, da gente ter essa formação, esclareceu muitas coisas em relação ao né, material, como trabalhar, né, e também é o que você falou, nós professores, nós somos os mediadores aí, nessa nova era, né, onde tem as redes sociais e as pessoas colocam a sua opinião e, às vezes, nem procuram fontes, né, fidedignas para saber o que está acontecendo. E, então, eu acho que os nossos alunos, que são o futuro aí, realmente eles têm que ter essa noção aí de cidadania, de se transformar, né, em cidadãos conscientes do seu direito, para buscar também os seus direitos, né, que a gente tanto lutou aí, e às vezes a gente às vezes acaba até perdendo esses direitos pelo meio do caminho aí, sem ter as informações necessárias, né, que a gente precisa para viver um estado de direito. Eu agradeço muito a vocês, Amanda e Paula, e a todos que estão presentes. Nós que agradecemos. Eu agradeço. Eu queria... desculpa. Bom dia, pessoal. Marcos, se coloca aí, Marcão. Eu ia falar se agora. Coloca aí. Bom dia, Fábio. Tudo bem com você? Bom dia, meu querido. É que eu estou aqui pensando em algumas coisas que você fala no dia a dia. Sim. E agora está sendo colocado aí pelas meninas.
Isso é muito importante, é muito importante. Aliás, essas questões, elas permeiam o nosso dia a dia, justamente. E é fundamental, né, tudo isso que a Amanda trouxe, toda essa temática abordada pelo Instituto Auschwitz, e que agora a gente está tendo essa oportunidade. Nós sabemos que todos os professores trabalham essas temáticas, como a Dulce já trouxe, né, são questões relacionadas ao currículo de ciências, aos currículos de ciências humanas, né? E agora a gente está tendo a oportunidade também de levar para as eletivas. Nós sabemos também que tem professores aqui presentes hoje nessa TPC que estão com aulas atribuídas de eletivas. E nós temos então essa parceria firmada, não é? Quer dizer, com um material muito bom, com a oportunidade de fazer um curso também muito bom. Então, quer dizer, ampliando a nossa formação, ampliando a possibilidade de ir além, né? Quer dizer, das ações que a gente já faz, nós agora utilizarmos desse material, desses recursos. Então, ao trazermos aos professores, né, com o apoio da Amanda e da Paula, de toda a equipe do Instituto Auschwitz, essa possibilidade, né, nós acreditamos que nós podemos chegar mais próximo dos nossos alunos com essa temática. Então, eu gostaria de agradecer a Amanda, agradecer a Paula, a toda a equipe do Instituto Auschwitz, e também nos colocar à disposição, né, continuar colocando à disposição para que esse trabalho possa ser realizado nas escolas. O material está muito bom, né, alguns PCs já vieram buscar o material aqui nas escolas, então vocês já podem falar com os PCs daí das suas escolas. Aqueles que não buscaram ainda, a gente sabe que tem PCs acompanhando a TPC, também podem vir buscar. Então, quer dizer, a gente vai desenvolvendo esse trabalho. Tá ok? Um abraço. Muito obrigado, Amanda, Paula. Obrigada a você, Marcos. Muito obrigada, Marcos. Bom, pessoal, Paulinha. Queria agradecer também a Amanda, a Paula, foi muito bom o aprendizado que vocês nos proporcionaram aí nesta manhã e que possamos aí estimular mais os nossos professores na área de humanas a construir estes laços com a cidadania, né, com esse espaço para o diálogo plural, né, desse respeito à diversidade, que esses professores aí estejam instigados nesta manhã, depois desse depoimento, deste estudo, dessas conversas aí, que nossos alunos possam adentrar nesse trabalho aí com a cidadania, com os direitos humanos, com o papel de vocês, com o apoio de vocês, que é dentro da sala de aula que vai acontecer toda a diferença que aprendemos aí nesta manhã, que vai fazer toda a diferença. Muito obrigada, Amanda, Paula, parabéns. Obrigada, Dulce, por essa oportunidade, Marcos, Maria Lúcia, Claudinha, muito obrigada. Eu também quero agradecer a Paula e a Amanda por essa manhã tão rica de informações, que com certeza nós teremos um outro olhar, né, na diversidade, o olhar na educação especial, e não importa qual disciplina que você irá utilizar, né? Então, é no geral, é no total, e como meus amigos já disseram, é muita gratidão vocês estarem conosco hoje. Muito obrigada. Obrigada. Você é todo nosso, tenho certeza. Bom, Amanda, a gente vai agradecendo a você, aí, né, a Paula, por agraciar a nossa manhã e com tanta formação, enriquecer com tanto conhecimento, e que está aí feita a nossa parceria. Estamos aí à disposição, né? Sintam-se aí acolhidas por nós. Agradecemos aí na figura da nossa dirigente e também da nossa supervisora, a Maria Paula, e do nosso diretor do núcleo pedagógico. Ele está em outra reunião, mas o Heretiano, né, ele deixa aqui o abraço e as boas-vindas para vocês. Muito obrigada, Amanda. Imagina, Dulcineia, obrigada a você, obrigada aos professores também pela escuta.
pelas trocas, pela conversa aqui hoje. A gente está à disposição, enfim, se precisarem de mais, né, alguma coisa, recursos, essas coisas no que a gente puder ajudar, enfim, estamos aqui. E eu vou dar mais informações, assim que eu tiver mais informações sobre o curso virtual também, para os professores, para divulgar, para que eles possam fazer. E é isso, gente, agradecer mesmo, me sinto contemplada por todas as falas dos professores. Só queria lembrar também que o material está todo respaldado mesmo, né, na Base Nacional Comum Curricular, no Currículo Paulista também. Então, enfim, são realmente temas que estão ali, né, para serem discutidos, que a gente tem essas bases. Então, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Vai sim. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Um abraço. Eu vou fazendo o encerramento aqui com os professores. Peço licença, Amanda e Paula. Tchau, gente. Obrigada. Bom dia de trabalho para vocês. Obrigada, Paula. Bom dia de trabalho para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, nós vamos aí para o encerramento, né? Não podemos deixar aí de acessar o nosso site do Núcleo Pedagógico. Lá vocês encontram vários dos materiais que a gente necessita aí para o nosso dia a dia. As considerações finais, o Heretiano ele está participando de uma outra reunião, não poderá estar aqui conosco, Paula, mas fica aí o seu sincero abraço. Você está aí, Eri? Conseguiu? Eu estou, Dulce, eu estou Obrigada, aqui. Eri. Ah, gente, estou aqui correria. assistindo, pelo amor de Deus. Mas muito bom. Eu peguei os últimos 30 minutos da explanação da Amanda. Muito bom, adorei. Muito bom mesmo. Parabéns à equipe de Ciências Humanas, a todos que fizeram essa TPC, por essa iniciativa, né? É sempre bom ter algo que venha de fora para acrescentar ao que nós temos, né? Então, parabéns pela iniciativa, muito bom mesmo. Obrigado, viu, Dulce? Eu que agradeço, Ere. Desculpa aí, porque eu não consigo ver você entrando. Sem problema. Obrigada. Então, fica aí, pessoal, o nosso Zap também, para quem ainda não faz parte do grupo, ok? O link de acesso. A lista de presença, em relação à lista de presença, como nós temos vários professores que assistem à gravação, quando vocês forem preencher, terá 2 ícones, né? Para quem está assistindo conosco aqui no período da manhã e para quem assiste à tarde, né? Ou à noite, a gravação. Aí vocês assinalam. E a gente aguarda vocês até na manhã de amanhã, né? Dia 3, na parte da manhã, nós vamos fechar para a assinatura da lista, porque muitos professores assistem à noite aí a formação, ok, pessoal? Então, a gente vai dar esse tempinho a mais, dado ao fato desses professores que assistem tanto no período da tarde, quanto no período da noite. Não vamos deixar aí nenhum aluno para trás, e também não vamos deixar vocês para trás. Contem conosco. Muito obrigada por estar conosco em mais essa manhã. Estamos aqui. Esperamos aí que essa formação, peço licença aí para parar a gravação, espero que essa formação possa ter agregado muito ao dia a dia de vocês aí em sala de aula, né? Tudo que a gente pensa